Meus queridos, a vocês. Os que não me conhecem, meu nome é João. Forte abraço a todos vocês, irmão. Hoje já é abril, dia 8. Aí nós vamos continuar então com as traduções. Nós temos essa, que é uma outra da nossa maioria. Depois nós temos ainda o vídeo do sábado, eu quero passar ainda antes do sábado, né? Geralmente, quando é nas festas santas, assim, a gente demora mais um pouquinho para passar os vídeos, mas não quer ficar muito atrás da nossa maioria. Então tem esse, tem o próximo, 946, e tirando esse, vai ter os vídeos que fizemos na semana passada. Então, mas nós temos o veado e o avestruz, olha que interessante esse estilo, não é? A irmã começa, obrigado, mais um dia, assim, aos novos, depois de mistériosdedeus.com, tá? Mas lá nos Mistérios de Deus, vocês podem escolher História de Amor de Jesus, e olha aqui, Madalena, 12 anos aqui, que o Senhor abre o coração dele para nós, vai estar logo aqui no topo, tá? 945. E aprenda quem é o seu Deus, que ainda ele pouco a pouco vai ensinando a gente sobre o coração dele. Ela fala, obrigado mais um dia, obrigado pelo seu amor, carinho e graça aos que aqui são 8 páginas, então vai ser só no seu tempo aí, você baixa aí no seu pack, você dá uma lida aí, né, no seu tempo, né? Aqui são 8 páginas, é muito, muito longo. Mas vai estar aqui, como foi falado, né? Que você pode vir aqui, você dá um clique, abre já em português traduzido por mim, do Google Tradutor, eu traduzo o Google Tradutor, eu corrijo o Google Tradutor, e tem aqui o vídeo, tem aqui em inglês, como você quiser fazer para desenvolver o seu relacionamento com o Senhor. Ela fala, por favor, revela-nos as coisas ocultas que precisam ser reconciliadas. E todos nós temos que fazer reconciliação, né, irmãos? Eu sei que eu estou agarrado a uma lista enorme para isso. Né? Muitos nem andam ainda comigo, né? Estão no caminho. Eu vou ter o tempo de pedir perdão para eles. Liberte-as das coisas que me fizeram ir na visão. E a cada instante elas me agradeceram e eu as enviava aos cuidados de Deus. Isso aqui em relação ao perdão. A irmã fala muito desses transgressores viviam de graça no espaço mental em mim. Isso aqui é as pessoas que estão em nossos corações, que a gente nem sabe que está lá, né, mas que nem pediam perdão a nós mesmos. E isso que ela está falando aqui, muitos estavam dentro dela e ela não tinha nem libertado eles de dentro dela. Então você tem que ter, como o senhor tem falado aqui, nós temos que nos perdoar e perdoar todas essas pessoas, né? E tem muitos, é claro, sim, não vamos ser inocentes, tem muitos que nos fizeram mal, como eu estava até pensando aqui no inimigo que eu tenho no trabalho, agora ele é meu chefe, ele é o chefe geral de tudo lá. E, tem que deixar na mão do Senhor mesmo, né, mas eu perdoo ele, a família, tá? Ele, a família dele, vão todos fazer parte do céu um dia, né? Glória a Deus, né, mano? Isso que a irmã quer falar aqui, que é difícil, né? Que ela aqui fala de como nós devemos orar. Como noiva, não devemos apenas memorizar, mas sim eternizar isso, gravando em nossos corações. Tudo, né, irmão? Tudo, tudo, tudo. Aqueles que têm sido chamados do Senhor não pode carregar nada, nada, nada. Aqui ela mostra aqui como é que é a oração, né? A oração do Pai Nosso, né? Ela entra aqui em detalhes, e ela quebra aqui em detalhes, em etapas do que é o Pai Nosso é. Dá uma lida no seu tempo, por favor. Aqui, então, ela quebra quinto, sexta etapa. Então, aqui, é um excelente estudo que ela fez aqui no Pai Nosso, né? Ela devemos perdoar nossos ofensores ou devedores. Suas dívidas e ofensas contra nós, parece que estamos livres e desimpedidos. Nossa casa limpa. É muito importante, tá, querido? É muito importante. A gente sempre tem alguém para perdoar, né, mano? É muito, muito complicado, né? Muito, muito complicado. Não, não, eu não sou inocente. Eu sei que há várias pessoas que machucam a gente. Mas, pensa bem, né? É isso que eu faço comigo, né? Mas quando eu penso que, bom, a pessoa um dia vai aceitar o Senhor, né? Ou já aceitou e tem aquela intriga, seja o que for, vai chegar naquele ponto que
a pessoa vai estar indo, vai para o céu e a família dela também, ou dele também, né? Então isso ajuda, né? Ajuda a perdoar, porque está todo mundo no mesmo barco, mano. Tá todo mundo no mesmo barco. A diferença é que a gente já viu esse barco e muitos lá fora não viu ainda, né? Acha que a vida vai continuar para sempre. Eu mesmo faço o plano da minha aposentadoria, eu sempre me pego fazendo isso, né? Ah, daqui eu vou comprar uma casa e depois vou vender essa, comprar outra, tal, tal, depois eu vou 2, 3, 5 anos, aí eu fico, manda aí. Não tem esse tempo, não tem esse tempo todo. Então isso me pega também de vez em quando, eu peço perdão ao Senhor, mas minha mente não para de fazer plano, né? Plano para mim e minha família, né? Mas eu trago para real, que não tem esse tempo. Ninguém vai ficar aqui para agora, para 10, 15, 20 anos aposentar aqui, não. As coisas estão acontecendo realmente, né? Então, a mente da gente faz isso, né? E muitas vezes tem pessoas que não têm feito mal para a gente, tem que saber perdoar. Como eu te falei antes, o que eu penso é, bom, eu não levo, estou tentando não levar no lado pessoal, que nem esse chefe meu, que é meu inimigo total, tentou mandar embora várias vezes e fala para as pessoas não trabalharem comigo, essas coisas tudo acontece, eu vejo, né? Mas eu olho para ele assim, né? E, olha, acabou aquela amargura, acabou aquela raiva, ele passa por mim, ô, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem? Né? Mas eu fazendo isso, eu faço isso que a irmã faz, sabe? Eu tiro essa carga de mim, sabe? Essa carga de perdão, essas coisas. Eu tiro essas cargas de mim, mano. Então nós, como tem sido falado pelo Kevin, nós devemos nos esvaziar dessas coisas que nós temos como ser humano, né? Esvaziar dessas coisas. Todos estão aqui nesse barco, a ideia é todos serem salvos, é o Senhor Jesus quer que seja isso. Todos sejam salvos, que todos vão para o céu, né? No julgamento que nós na igreja adoramos julgar, é isso, aquilo outro, porque eu sou mais bonzinho que você é menos bonzinho do que eu. Nós não devemos estar nessa. E a gente sempre está, né, mano? Há realmente uma satisfação pessoal de pensar, bom, eu sou mais bonzinho que você, ou seja, eu pego menos que você, então aquela sensação gostosa e aquela sensação falsa que Jesus ama mais eu porque eu pego menos que você. É falso, isso é ensinado. Isso foi ensinado na igreja, é isso que o inimigo tem colocado na igreja, e é isso que os irmãos pensam, tá? É claro, de uma maneira geral, né? Nada é relacionado a ser bonzinho, nada é relacionado ao seu pecado, tudo é relacionado ao quê? Foi falado aqui, tudo é relacionado a quê? Ao Senhor Jesus Cristo Nazaré, que foi ressuscitado. Tudo é relacionado a Ele, em um relacionamento que você tem que ter com Ele, com Ele. E isso o inimigo não deixou a igreja entender, não deixou a igreja pegar, e muitos pensam que quanto mais bonzinho você é, melhor Deus te ama. Isso é falso. Ele te ama sempre do mesmo nível, todo mundo do mesmo nível. Ele morreu para o pecador, mas isso, apesar de estar escrito, apesar de muitas coisas terem sido falado, não há condenação naquele que está em Cristo Jesus. Não há condenação. Mas é claro, o seu andar e a sua obediência nele continua, né? Hoje, do jeito que nós somos, e cada um de nós, e nós seguimos o Senhor da maneira que Ele mostra aqui, como devemos seguir, nós somos perfeitos. Cada um de nós tem uma perfeição diferente. E eu falei aqui, o Senhor mostrou pelas Escrituras, né? Através do amor que tem a perfeição. O amor aperfeiçoa a perfeição, olha só. Olha o vídeo que eu fiz anteriormente aqui. Está escrito lá, mano, é tudo a respeito do amor. Do amor. E é claro, quando você começa a conhecer o Senhor, Ele começa a revelar a você cada vez mais quem Ele é, mais a gente vai crescendo nessa intimidade. E isso não é coisa em ser bonzinho, não. É coisa em ser obediente no Senhor. Só isso. E aí tem aqueles que obedece, cai. Se você é igual ao João, então você cai constantemente no mesmo pecado. Constantemente. Não diminui nem um segundo no amor que o Senhor tem por mim, que é o mesmo que Ele tem por você. Mesmo. Mas é nessa humildade, é nesse querer de abraçar Ele, de ficar com Ele, que Ele, com o sangue dele, Ele limpa nossos pecados. Então, sobre nós não tem a punição da morte eterna, não há condenação, aqueles que estão em Cristo Jesus.
Então, alivie-se desse cargo. Tem muita gente que talvez tenha sido machucada porque eu não consigo me livrar desse pecado e Deus me odeia, etc, etc. Isso tudo é falso. Falso. Tudo é baseado em relacionamento que você tem com Ele, porque relacionamento traz obediência, etc, etc, etc. E cada um de nós temos uma perfeição, e a gente move de perfeição a perfeição. Exatamente porque ele falou isso pela primeira vez que eu vi, eu achei interessantíssimo. O reino de Deus move de perfeição a perfeição. Exatamente conosco, nós somos o reino dele, é o reino do Senhor, né? O amor dele é assim, mesmo. Não foi pregado, as pessoas não entendem, mas é só porque não pensam muito a respeito, né? Porque ele, antes de ter me criado, no início dos tempos, ele me viu, hoje, o jeito que eu sou, e os pecados que eu faço. E ele, antes da fundação da terra, ele viu tudo e falou, eu te amo, você é meu. Assim mesmo. E é claro, nessa caminhada, ele molda os nossos corações, mas o amor dele para nós é o mesmo. Não muda nunca. Para todo mundo. Sim, aqueles que estão presos também. Mesmo amor, todo mundo. Ele é criador. Bom, eu acho que deve ter sido, o senhor queria falar para algumas pessoas isso. Seguindo mais aqui, então, são 8 páginas, vou pegar aqui quando ele começa a falar. Deixa eu ver aqui, então o senhor começa a falar aqui. Assim diz o Senhor, eu estou aqui, eu estou com você. Erinha, a sua colega de quarto, estava ocupada fazendo coisas para servir aos seus próprios interesses e depois proferiu maldição sobre você por ajudar com que era literalmente um problema visível. Isso aqui é um subsonho que ela teve. A colega dela queria que ela seguisse, ela não seguiu. O que esse sonho revelou foi que o avestruz, uma ave sem asa, grande e rebelde, é como uma distração para afastar os outros de sua vocação. E tem isso, né, mas tem muitos, como já falei aqui ainda, parece que é o tema de hoje é que sim, tem pessoas que acreditam tão forte neles mesmos que o Senhor ama mais eles do que os outros, e eles acabam se tornando uma distração ou até uma pedra no caminho para as outras pessoas, para outros cristãos. É isso mesmo. Porque da boca dessas pessoas profanem, sai condenação, sai isso, aquilo outro, e sai machucando o tipo de coração na frente. E essa pessoa machucando os corações na frente, ela se sente bem, porque a pessoa acha que essa é a vontade do Senhor para ela, ou para ele, machucar os corações. Está longe do Senhor. Né? E essa minha submissão aqui foi exatamente o que essa colega fez. O Senhor continua. Nesse sonho, um pássaro impuro estava causando alvoroço e precisava ser solto no campo. Era uma perturbação que desviava a atenção do meu povo de seu destino. Eu parei o vídeo porque veio uma coisa na mente sobre essas coisas e aí eu peguei essa mensagem aqui quando o senhor estava conversando com o Brandon. Eu achei muito interessante passar aqui, parece que bateu aqui. O senhor falou tradição e religião é assim que fazem, e assim que sempre fazem. E deixa eu ver se eu acho que outra que ele fala que um grande nascimento, uma onda de glória para as pessoas que estiveram presas à religião e à tradição. Presas à religião e à tradição. E muitas dessas pessoas, amado, elas pregam isso e causa grande, grande transtorno em outras pessoas. Isso aqui está para demonstrar a vocês, às vezes, se você é novo no canal, né? Você olha nos mistérios de Deus, e nos mistérios de Deus você vai todas as profecias, e lá nas todas as profecias, está logo aqui que eu coloquei, acabei de colocar agora, tá? Só dá um clique aqui, e aí abre a profecia, você pode ver, tá? Achei muito interessante isso, que o Senhor tem falado para nós, que sim, a religião prende as pessoas realmente. E não somente isso, também prende as outras pessoas que estão com ela. Então, muito cuidado, tá, mano? Muito cuidado em passar julgamento, mas perdoe e aceita cada um do jeito que eles são e deixa o Espírito Santo trabalhar em cada um que eles. O Senhor continua, você avaliou o ambiente e percebeu que nada do que estava ao seu redor importava, mas o veado precisava de água, o que significa estar ofegante. Então, isso aqui, ela viu um veado chegando perto dela e estava muito afogante,
como é que é a palavra? Afegante, né, cansado. E ela falou assim, ele precisava de água, a substituição que ela tem. O Senhor fala, ele veio até você, porque sabia que você o veria em apuros. Ele ajudaria. Estava sedento e desesperado. Portanto, há três tipos de pessoas para as quais eu vou te enviar. Aqui está. Este foi um sonho espiritual. Então, o Senhor vai enviar pessoas diferentes para vocês. Pessoas que têm esse auto-julgamento, né, mas são deles, se é do Senhor. Mas tem esse auto-julgamento das pessoas. Tem aqueles que estão ouvindo e tem aqueles que estão doidos para querer ouvir o Senhor. E o Senhor vai enviar esse tipo de pessoas, então, a todos o que ele tem chamado. A sua colega de quarto foi um exemplo da minha igreja hoje. Ela ignora o que está bem na frente dela e continua a juntar coisas inúteis. Ela até tenta discutir com você e te envolve numa batalha sem sentido de maldições. Aí você viu sua colega de quarto a caminho da estação de trem, ela estava pensando bem, não. E olha só, o senhor deu um exemplo direto dessa menina com a igreja de hoje. A igreja de hoje, em sua grande maioria, ou pelo menos a metade, porque tem ouvido, elas estão dormindo. Estão ignorando o que o Senhor está falando na frente deles. É muito triste isso, né, querido? Eu acredito que não vocês que estão aqui. O Senhor Jesus, o nosso Senhor fala, porque eles são como avestruz, eles negligenciaram o ovo da minha palavra. A sua colega de quarto estava fixada apenas na tarefa imediata, arrumando coisas inúteis para viajar para lugar nenhum. Qualquer um que conheça a minha palavra e se recuse a olhar ao redor e ver os vários sinais que envio e se recuse a anotá-los, não é diferente de alguém que enterra o rosto na areia. Então, há um veado ofegante. Então, aqui o senhor tem três exemplos para falar. Isso aqui é a igreja dele que não tem urgência, não está ouvindo, né? Alguns, não em geral, né? Em geral. Esse veado sabia que você era minha, porque o meu espírito estava sobre você. Então, que já a pessoa que olha para outra pessoa e sabe que o espírito do Senhor está nela, ele estava desesperado e sedento, e você o acalmou e revigorou com sua vida. Ele até saltou sobre sua cama, isso é bom. Então você o libertou. Ele não chiou e nem reclamou. Ele olhou para você e então teve forças para escalar a montanha. Isso é porque o meu espírito estava dentro de você para curar. Eu removi a colega de quarto, que era a maga e ciumenta Erim, é aquela mulher que não quis ouvir a Erim de jeito nenhum. Mas isso foi por um tempo de como muitos pregadores vão reagir quando o meu espírito estiver sobre eles, que eu chamo para a estação. Esses pregadores vão trabalhar para enviar bloqueios e obstáculos. Então, aqui está. Os próprios pastores do Senhor, alguns pastores do Senhor hoje em dia, vão ser bloqueios e obstáculos para a igreja. O Senhor já falou várias vezes, para a grande tribulação. Pastores vão ficar, e congregações inteiras vão ficar para a grande tribulação. Eles simplesmente não estão ouvindo, e isso passa, claro, para a congregação. O Senhor fala, você sabe porque eu virei as mesas dos cambistas em frente ao templo? Ela falou por causa do negociando, eles estavam negociando no templo. O Senhor falou, não só isso, os cambistas davam moedas pagãs em troca de moedas judaicas como pagamento. Isso era mal aos olhos de Deus. Essas moedas de prata eram aceitáveis, mas a sua origem estavam ligadas à adoração de Baal. Isso tornava os átrios impuros, mas era lucrativo e aceitável para os fariseus. Então, olha só, eles estavam usando moedas de adoração do Baal no templo. Então, o Senhor está falando aqui que isso é uma das coisas que não era aceitável, o Senhor, de forma alguma. Então, ela fala, as moedas romanas eram inaceitáveis, e o Senhor fala, você pode pesquisar sobre isso, mas a moeda de Tiro era maligna. Vá a raiz do problema e compreenda quem governa e qual foi a guerra nos céus. As raízes estão nos caídos. As portas se abrem quando os pecados estão abertos, permitindo o retorno dos caídos. Ela fala, está disseminando por toda a parte, né? Os caídos estão aqui agora. O Senhor fala, sim, mas entenda isso, está terminado
A batalha foi vencida. Aqui está, o Senhor venceu, o Senhor venceu. A vitória é minha, entendeu? Mas esse ato no templo de virar as mesas despertou o início dos sofrimentos. Ela fala assim, Senhor, 2000 anos de sofrimento. O Senhor fala, terminando, lembre-se, eu sou Deus sobre todas as coisas. Não tenha medo, eu estou aqui com você. Eu vou te equipá-la, eu vou te fortalecer. O plano do inimigo segue um padrão e não é difícil de identificar. Vem a mim, porque do meu ponto de vista você vai ver, orem e as suas orações serão atendidas. Bate a porta, você vai se abrir para você. Não se preocupe, seja forte e corajada, Pai, pedindo então a tua bênção sobre esse sonho, Pai. A tua bênção, mantém invisibilidade que nem o inimigo, computador deles e as pessoas de má fé vejam esses conteúdos desse canal do Mistério de Deus, Mistério de Jesus, vejam esse conteúdo e que o teu manto de invisibilidade vai, quebra as muralhas ao redor dos corações, ao redor da terra e todos, Pai. Saiba que o Senhor é nosso Salvador. Ajuda-nos a te entender, ajuda-nos a te amar, Senhor. Ajuda-nos a te amar, ajuda-nos a te conhecer, Pai. Lhe pedimos e lhe agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique até a próxima. Tchau, tchau.